Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube passe essas orações para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O valor do perdão. Quando alguém nos fere, nós precisamos perdoar. Porque o perdão, ele faz parte de Deus. Deus já perdoou a todos nós. Como diz no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando uma pessoa, ela não libera o perdão, ela não perdoa aquele que o magoou, ela retém aquele pecado, ela não libera o perdão. Então o que é que acontece? Como diz na palavra de Deus, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então Deus já nos perdoou, já perdoou a todos nós, todos. Então, se uma pessoa ela não perdoa, os pecados daquele que praticou o mal com essa pessoa ficam retidos nela, naquela que não o perdoou. Por isso que uma pessoa que não perdoa, ela fica doente, ela fica amargurada, ela fica triste, angustiada. Por isso que a falta de perdão, ela causa enfermidades, porque o perdão, ele é obrigatório da nossa parte. Como que eu quero ser perdoado, que eu já fui perdoada por Deus pelos meus pecados, em Cristo Jesus, e eu retenho o pecado do outro. Eu não quero pagar pelo pecado do outro. E quando uma pessoa retém o perdão, ela não perdoa a outra e ela fica mal, porque a pessoa fica mal quando não perdoa. Por isso que agora eu espero que vocês entendam, que você entenda o que eu estou passando para você. Eu quero que fique claro. E se alguém não entender, por gentileza, escreva no canal. Mas eu gostaria que vocês fossem mais participativos, que vocês comentassem algo, se não entenderam, qual o assunto que vocês querem em oração, que vocês falem comigo, que vocês dialoguem comigo através do canal. E como eu estava falando, assim, quando uma pessoa ela não perdoa outra pessoa, ela se sente mal, ela fica angustiada, ela fica às vezes amargurada e ela adoece, porque a falta de perdão, ela nos afasta de Deus. Não podemos deixar de perdoar quem nos magoou, porque ela afasta a pessoa de Deus. Então, uma pessoa que se afasta de Deus, um pecado que nos afasta de Deus, ele traz consequências, e as consequências da falta do perdão é enfermidades, e também está colocando a salvação em risco, porque se uma pessoa não perdoar a outra, como que ela vai ser salva? Porque ela não perdoou, e o perdão faz parte do caráter de Deus. Precisamos entender que quando uma pessoa perdoa a outra,
não significa que ela vai compactuar com as coisas erradas que o outro fez, não significa que ela vai continuar junto, perto daquela pessoa. Se não é uma pessoa da sua família que mora com você, você não é obrigada a conviver, você simplesmente se afasta. Mas você fala com Deus, você libera o perdão e pede a ajuda de Deus. E seja misericordioso, porque os misericordiosos, eles herdarão os céus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ter um coração compassivo equivale a ter uma consciência tranquila. E consciência tranquila é vital, é muito importante para sermos usados por Deus. Quando você perdoa e quando você tem misericórdia daquele que pecou, aí você pode falar: como é que eu vou ter misericórdia de uma pessoa que me fez muito mal? Como que eu vou ter misericórdia de uma pessoa que praticou uma maldade muito grande com outra pessoa? Enfim, pessoas que fazem maldade, perversidade, que até quando não é conosco que a gente vê, às vezes passa em uma TV, você vê na televisão ou você vê na internet, alguém que praticou uma perversidade muito grande com o próximo, seja adulto, criança ou animal. Aí você fala, porque aquilo nos revolta, né, na hora, aquilo nos deixa chateados, às vezes bravos, querendo fazer algo, porque aquilo mexe demais. A injustiça, ela mexe com a gente. Só que aquela pessoa, ela já foi perdoada por Deus. Aí você pode falar: eu não concordo com isso. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Se a gente não concorda, a gente está dizendo que a morte de Cristo foi em vão, que todo sacrifício foi em vão. Quando uma pessoa ela se arrepende do seu pecado, é ela com Deus, não é ela conosco. Não devemos esperar que para perdoar, você não pode esperar que a pessoa se arrependa para você poder perdoar essa pessoa. Porque aí você está querendo uma recompensa para o seu perdão. Eu só perdoo se ela se arrepender. Mas não é isso que Deus faz com a gente. Deus já nos perdoou antes mesmo de pecarmos. Ele já nos perdoou porque Ele já sabia que iríamos pecar. Aí, como eu tenho o direito de reter o perdão, de não perdoar o meu próximo? Se eu não perdoar o meu próximo, eu não vou ser perdoada. Então é muito sério, é muito grave. Eu não posso esperar nada do outro. Esperar que o outro se arrependa é querer uma recompensa. Eu só faço isso se ele se arrepender. Você não pode viver em função do que o outro faz. Você tem que viver em função de Deus, de quem é Deus, de quem é nosso Pai, porque Ele é nosso Pai. E é para Ele, é dele que viemos, é para Ele que vivemos e é para Ele que voltaremos. O nosso desejo é de ter uma vida eterna e não de padecer por causa da falta de conhecimento. Eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer a minha essência, as minhas raízes. Quando eu começo a conhecer, eu começo a ficar leve, eu começo a dormir em paz, porque isso faz parte da essência de Deus. A paz, a alegria no espírito. É uma vida nova de verdade. Quando a gente passa a conhecer
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nosso interior ele fica leve. Por isso que fala, é bom ter a consciência tranquila do dever cumprido, porque a pessoa dorme em paz. Dormir em paz, acordar em paz. Eu não quero saber o que o outro faz. O que me importa é o que eu faço. Para quem está em minha volta, para Deus. Porque quando você reconhece que você está aqui de passagem e que você veio para fazer o bem para o próximo, tudo é revertido em bênçãos para você. Deus faz de você um canal de bênçãos. E viver com Deus é uma vida leve, uma vida de paz interior. Aí as pessoas falam, quem foi que disse que viver com Deus é uma vida leve? É uma vida leve porque você dorme em paz, você acorda em paz, e isso aí não tem preço. Não tem dinheiro que pague a paz de uma pessoa. A paz de espírito, ela dá saúde, ela dá renovo, ela dá vontade, como a gente fala, dá um gás para a vida, sabe? Falando assim no normal, ela dá gás, ela dá ânimo. É tão bom ter esse sentimento de paz dentro de nós, mesmo em volta, vendo tantas injustiças, tanta incoerência, tanta falta de amor. Então é justamente o amor que devemos perseguir, porque o dom do amor, ele é o mais importante em todas as áreas. Por amor a Deus, você começa a ser uma pessoa melhor. Por amor à sua vida, à sua paz, você não vai querer briga com ninguém. Você vai evitar. Não vai passar a ser um joguete nas mãos de ninguém. Não é isso. Você vai passar a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que gosta de paz. E se você estiver no trânsito com o seu carro e alguém te der uma cortada, você fala assim, vai em paz, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que é que está acontecendo com o outro, então por que eu vou julgar? E se aquela pessoa que deu uma cortada, ele estiver com uma tristeza muito grande, um desespero dentro dele, ele acabou de brigar com uma esposa ou com um esposo, ou teve uma notícia que não foi boa e ele está fora de si e ele deu uma cortada porque ele não estava... Às vezes a gente não faz coisas sem pensar, ou você nunca fez algo sem pensar e depois você diz, meu Deus, eu não estava nem pensando direito. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o nosso pensamento está tão longe que a gente vai procurar algo onde não tem nada a ver. Na sua casa, você vai em uma gaveta procurar uma coisa que não tem nada a ver, que não estava naquele lugar, mas que você estava com o pensamento longe, você não estava nem percebendo o que você estava fazendo. Ou aquela pessoa, ela estava com tanta raiva, tão revoltada, que ela deu uma cortada ali no trânsito. Ela falou, o primeiro que passar na minha frente, se vier me atrapalhar. Então, é nesses momentos, e às vezes é uma pessoa boa, mas ela estava com raiva naquele momento. Olha o perigo de acontecer uma tragédia. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se aquele que foi insultado, ele engolisse naquele momento aquele insulto e ele pedisse a Deus, Senhor, misericórdia, e eu vou prosseguir, eu não sei o que é que meu irmão está sentindo, então passar batido. Aí aquela pessoa, aquelas vidas teriam sido poupadas. Olha como é forte a nossa atitude, a nossa compreensão do que está acontecendo ao nosso redor e ter compaixão da vida do outro.
Quantas pessoas se arrependem de fazer coisas que jamais fariam se não estivessem em um momento de raiva, de ira, e depois a pessoa se arrepende. Então você tem que ser misericordioso com os outros para que Deus seja misericordioso com você. Quando você tem misericórdia da vida do outro, você também é usado por Deus e você tem livramentos de Deus. Porque quando você errar, Deus vai se compadecer de você. Agora, quando a gente coloca as nossas emoções, a raiva, o orgulho, olha, tudo isso não faz parte de Deus. A raiva, o orgulho, a falta de perdão, o sentimento de que eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Ela fez um monte de coisa errada, ela não presta, aquela pessoa não presta, eu que sou boa. Nós já estamos pecando e pecando feio. Aí a gente está tirando o peso do outro e colocando em cima da gente. Então não podemos, porque Deus já perdoou a todos. Aí Deus olha lá de cima e fala: você está se sentindo melhor do que seu irmão? Então você está dizendo que eu estava errada em perdoar os erros dele. Então temos que ter muito cuidado e perdoarmos uns aos outros. Isso não significa que você vai deixar aquela pessoa estar te magoando sempre. Você se afasta e tenha misericórdia, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca e ele quer destruir vidas. E temos que ter misericórdia daqueles que não entendem o que estão fazendo. Só que devemos também dar um chega, parou, não vai mais me atingir, não vai atingir minha família, e você tem que dar um chega. Mas esse chega não é para você guardar lixo dentro de você, guardar mágoa, ódio, rancor, e muito menos desejar o mal para ele, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então temos que ter muito cuidado com o que plantamos, com o que desejamos, com o que falamos, porque as palavras têm poder e devemos falar e plantar coisas boas, e principalmente o perdão, porque eu quero ser perdoada pelo meu Pai, pelo nosso Pai. E eu quero que Deus também perdoe os pecados dos outros. Porque se eu reter o pecado de alguém em mim, eu não quero pagar por aquele pecado. E o preço é alto, é angústia, é tristeza, enfermidades. Quantas pessoas já tiveram câncer? Cientificamente falaram, já foi provado que a falta de perdão, a raiva, a angústia, esses sentimentos ruins, eles liberam o hormônio do cortisol, o estresse, e ele causa enfermidades, ele causa doenças terríveis no organismo da pessoa. Por quê? Porque esse sentimento, essa falta de perdão, ela afasta a pessoa de Deus. E uma pessoa que está afastada de Deus, ela sente uma angústia muito grande, é terrível. E não significa que ela deixa de procurar a Deus, não é isso. Significa que dentro dela, ela guardou coisas que não é de Deus, que não pertence a Deus. Perdoe os seus irmãos, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Eu libero com as minhas palavras, eu perdoo a todos que me magoaram. Eu perdoo, eu libero perdão e que eles fiquem em paz. E que Deus tire todas as pessoas que têm má intenção contra a minha vida e da minha família, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro, é isso que eu peço para você, que você fale com Deus, declare a Deus do teu amor imenso por Deus e fala: Senhor, me ensina a ser igual a Jesus. Me ensina a viver com raízes em Ti, que eu não me afaste de Ti. E não deixa que a falta de perdão me persiga, para que eu possa ter paz, para eu ter uma vida de paz e para que o Senhor me use grandemente. Me usa, Senhor.
eu estou leve, eu me sinto leve. Quando eu perdoo, eu me sinto leve, eu me sinto outra pessoa. Quando eu olho para o outro que fez o que é errado e tenho misericórdia dele, tenho misericórdia, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. E essa é a melhor parte. Quando a gente entende que tem um inimigo das nossas almas trabalhando por trás para destruir as vidas, quando você perdoa, você está fazendo o trabalhar de Deus, você está sendo um canal de Deus e você está destruindo as ciladas do inimigo na tua vida e na vida da tua família. O inimigo das nossas almas, ele fica frustrado quando os planos dele vão por terra. Quando você perdoa alguém, quando você perdoa todos que te fizeram mal, quando você tem misericórdia e você entende que aquelas pessoas, elas são inocentes, úteis nas mãos do inimigo, aí você frustrou os planos do inimigo na tua vida e na vida da tua família. Passa essa oração para outras pessoas, porque o perdão, ele é muito poderoso. Quando nós perdoamos, nós somos usados por Deus, porque nós somos representantes de Deus. Então, quando você libera o perdão, você está dizendo para o inimigo das nossas almas: eu não te pertenço, eu pertenço a Deus. Deus me ama e eu vou fazer a vontade do meu Pai, porque eu tenho um Pai que me protege, é bondoso e já me perdoou. E essa é a minha essência, é a do meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço pelo perdão que o Senhor já liberou para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua bondade e pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada dia. Pai, nos ensina a perdoar, limpa os nossos corações, limpa de uma forma que tenhamos misericórdia daqueles que nos fizeram mal e que causam mal para os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, e nos usa, Pai, nos faz instrumento em tuas mãos, nos faz novos, nos renova as nossas forças, a nossa saúde física, mental, espiritual, nos dá paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, nos dá alegria e nos dá um coração limpo, Pai. Limpa, Espírito Santo de Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, assim como é feita nos céus, em nome do Senhor Jesus. E nos livra, Pai, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nos dá discernimento espiritual para sabermos governar as nossas vidas e governar onde chegarmos, Pai, para que o inimigo não nos engane, não nos deixe, Pai, enganados pelo inimigo. Governar significa entender e discernir entre o bem e o mal, e caminhar com Deus, sempre em amor, sempre buscando o amor, porque Deus nos coloca em lugares altos para governar e não sermos governados pelo inimigo das nossas almas. Ele já está frustrado, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos protegidos, selados e blindados no sangue do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família estamos debaixo da poderosa proteção de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.